Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, né? A gente está gravando esse programa hoje. Daqui a pouquinho a gente vai passar aí na televisão, na stream da televisão, porque teve um probleminha com a aparelhagem, aí problema técnico, e a gente faz a gravação, depois a gente passa. Mas a gravação, a gente vai fazer o programa como se fosse ao vivo mesmo. Bom, a gente está recebendo hoje o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber, a gente falar um pouquinho do direito médico, falar um pouquinho também da importância do SUS, né? Dessa ideia que a gente está tendo hoje de uma sociedade mais complexa e mais moderna em decorrência do Covid-19. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Betão. É um prazer estar aqui, como sempre. Boa noite. Senhor Geraldo Adão, o senhor é o príncipe do SUS, né? É o conselheiro nacional do SUS, é o conselheiro nacional de saúde, um membro efetivo, né, do conselho, e que está sempre ali conversando e dialogando com os conselheiros, com o ministro da Saúde, né? Foi muito conhecido, muito ligado ao Mandetta também, e outros também, outros ministros que já passaram por lá. Seja muito bem-vindo, e é muito importante, né, senhor Geraldo, a gente falar da importância do SUS, né? É um prazer te receber mais uma vez, senhor Geraldo. Pois não. Doutor Guilherme, como é que a gente pode imaginar essa situação que a gente está vivendo em decorrência do Covid-19 e o direito médico fica envolvido nisso tudo, né? Como responsabilidade civil, as pessoas também se sentindo inseguras, né, para se tratar, muita gente com plano de saúde pensando, se der uma pane no sistema, como é que a gente fazia, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? É um desafio, né, doutor? Sem dúvida. Nós estamos vivendo um caso, como a própria Organização Mundial da Saúde classifica, como sendo de uma pandemia, um caso, uma situação que ela foge dos padrões jurídicos, dos padrões de atendimento médico comum, dos padrões de atendimento dos planos de saúde comum, gera gastos extras, gera impactos na economia, gera impactos no desenvolvimento socioeconômico como um todo. É uma situação extraordinária. A responsabilidade civil do profissional da saúde que lidar diretamente com o coronavírus, ela não tem nada de novo, a não ser o fato de que estes profissionais devem se atualizar aos protocolos de atendimento que são emitidos aí, não só pelo Sistema Único de Saúde, mas como por outras secretarias de Estado de Saúde, Municipal de Saúde. É isso. O SUS tem salvado a gente nesse período de pandemia, né, senhor Geraldo? E a importância do SUS ficou muito clara agora, né, senhor Geraldo? Como que a gente deve enxergar a saúde pública. A gente, desde a época do rádio, vínhamos discutindo com esse negócio do teto de gastos, que com a saúde e a educação não poderia entrar. Está aí. Nós estamos vivendo um momento pandêmico e o SUS, graças a Deus, eles não conseguiram desmontar o SUS, né? Que talvez fosse até uma ideia, né, desse governo mais neoliberal de desmontar a estrutura que tem no SUS. Não deu tempo e ele está nos salvando. É por aí, senhor Geraldo? Bem, boa noite a todos que participam desse programa. Meu nome é Geraldo Adão Santos, eu sou membro do Conselho Nacional de Saúde já há 20 anos, mas antes mesmo de participar lá em Brasília do Conselho Nacional de Saúde, nós já participamos das atividades junto àqueles grupos de pessoas que acreditavam que a Constituição seria feita, a Constituição nova, e que o sistema de saúde deveria entrar na Constituição. Eu conversava muito com o ex-deputado Joaquim de Mello Freire,
e ele me convenceu de muitas coisas que eu pensava ao contrário. E uma delas aconteceu exatamente porque eu disse para ele que eu não acreditava que um Congresso Constituinte viesse a fazer uma Constituição que o Brasil precisava. E ele falou, eu vou te pedir ter um pouco de calma e acreditar, porque quem vai conduzir essa Assembleia Constituinte é o deputado Ulisses Guimarães, e nele nós confiamos. Sob o comando do Ulisses Guimarães, vai-se fazer a Constituição e sairá uma Constituição boa. Eu tenho certeza disso. Dê para nós esse voto de confiança. Eu falei, a minha interferência nisso aí pouco adianta, mas como cidadão eu também tenho o direito de manifestar. Então eu vou mudar minha opinião e acreditar que esse Congresso Constituinte irá realmente fazer a Constituição possível e que o Brasil precisa. E eu fui realmente surpreendido, porque foi além até do que a gente esperava. Felizmente, o Brasil teve a coragem e a competência de instituir para nós um sistema público e de abrangência universal. Tantos anos se passaram, né? Mas ela está na Constituição, e o fato de estar na Constituição é que é a segurança dessa nação. Governo entra, governo sai, mas ninguém vai tirar o SUS da Constituição, porque a nação não vai permitir isso. E veja a importância e a coincidência desse momento histórico que vivemos, e nós temos um SUS assegurado na Constituição, então o governo que goste ou não goste do SUS tem que cumprir. Lamentavelmente, é uma epidemia mundial, e ela pegou todo mundo de surpresa, até os países desenvolvidos, que eu acredito nunca tenha passado por situações semelhantes, estão envolvidos, e com problemas, até agora, muitos deles, mais sérios do que no Brasil. Porque no Brasil, o fato do sistema ser público e universal, o acesso é mais fácil, e o sistema é responsável. Nos outros países, muitos deles, nem sistema público de saúde têm. E enfrentaram uma doença dessa uma calamidade dessa importância e dessa abrangência, mesmo os países ricos estão passando por dificuldades. Então, eu acredito que as coisas que eu não acreditava tanto, que a Constituição fosse feita por um Congresso Constituinte, teve muitos desdobramentos importantes. E esse aqui eu acho que é um grande coroamento desse esforço e de quem acreditou na Constituição. Então, governos já entraram, governos já saíram. Mas, lamentavelmente, nós, cidadãos, somos eleitores, nós temos o direito de falar. Nenhum dos governantes pós-Constituição cumpriu efetivamente o que a Constituição determina para a saúde, ou seja, de um orçamento adequado e suficiente para atender todas as demandas de todos os brasileiros do campo da saúde. Mas a Constituição está aí. O governo, gostando ou não da Constituição, ele tem que cumpri-la, porque o SUS está na Constituição, nos capítulos desse livro tão importante para a nação brasileira. E que assim, pelo menos a nação brasileira, sabendo da importância do SUS, e principalmente a partir deste momento, saberá valorizá-la muito mais. É o que nós esperamos, é por isso que nós lutamos. Estamos lá há 20 anos no Conselho Nacional de Saúde, e felizmente, o Conselho Nacional de Saúde tem uma força muito grande, porque ele é um conselho nacional, é um conselho deliberativo, e é um conselho que está previsto na Constituição. Portanto, eu acho que a nação brasileira deve valorizar mais o sistema, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo essa epidemia, e que o Brasil, apesar do número de casos, ainda não está, na verdade, nós não acreditamos que os números sejam só esses, os números vão crescer e muito mais, e as demandas vão crescer também, mas, por outro lado, nós temos que pensar, para essa doença ainda não tem cura, não tem tratamento, mas ela deu uma lição para o mundo inteiro. Cuide da saúde das suas populações. Isso deve ser a primeira preocupação de todos os países. É o que nós esperamos que, pelo menos, apesar de todos os desdobramentos que as nações terão que fazer, mas essa lição há de ficar para todos os governantes e para todas as nações. E vamos juntos trabalhar, enfrentar e vencer. Lamentavelmente, nós não estávamos preparados para tamanha demanda, mas estamos cumprindo como é possível. E esperamos que daqui para frente a nação brasileira, olha só um detalhe, eu vou dizer aqui. Só um detalhe. Não pode botar o assunto todo, não, senão nós vamos chegar no final do programa só para botar o assunto todo.
Espera aí, só um minutinho. Eu tenho que pôr o doutor Guilherme nessa conversa. Eu acho, particularmente, que o Brasil, de certa forma, escondeu a gravidade dessa doença ou preferiu que o carnaval fosse realizado. Porque ela foi descoberta na China. Só vai falar disso aí, daqui a pouco nós conversamos ontem sobre isso. Não, agora eu já parei, agora pode continuar. Guilherme. É porque eu me entusiasmo mesmo e eu acredito. Eu te conheço de outros carnavais. Ô, Guilherme. Tá certo. Obrigado. Você está aí na faculdade, daqui a pouco você tem que ministrar aula, né? Você vai dar aula aí para os seus alunos, né? Correto. Mas o desafio que está colocado é muito grande, Guilherme. Você, além de tudo, como professor, né? Como é que você mensura o tamanho desse desafio que a gente tem pela frente? Olha, Betão, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós, profissionais do direito, ainda não conseguimos dimensionar os efeitos que a pandemia oriunda do Covid-19 irão impactar nas vidas de todos nós. Veja só, nós temos problemas na órbita do direito de família, porque pais e mães estão tendo problemas com visitação de filhos. Veja só que interessante, o juiz fixa lá, por sentença ou uma decisão liminar, um determinado regime de visitação para os pais e numa época de isolamento social, esse regime de visitação inequivocamente fica afetado, porque a depender da situação em que ocorrem essas visitas no âmbito da família, o pai ou a mãe poderá se sentir em situação de vulnerabilidade para com os filhos. Então, essa pandemia afeta o direito de família, afeta o direito dos contratos. Nós estamos sofrendo uma época em que o isolamento social recomendou o fechamento de comércio e muitos estabelecimentos comerciais estão sem condições de arcar com os aluguéis. Essa pandemia impacta, dentre outras coisas, em outros contratos que já estavam sendo realizados, como, por exemplo, os contratos de plano de saúde. Como é que ficaria isso? A pandemia afeta, dentre outros, os relacionamentos condominiais, os condôminos de alguns condomínios maiores estão sofrendo, em razão de isolamento, né, proibições no sentido de usufruir de áreas comuns, de usufruir de academia, de áreas de salão de festa, piscina, churrasqueira. Então, veja que a gente ainda não consegue dimensionar os efeitos dessa pandemia. Eu acho que são atitudes positivas, porque elas estão colocando controle, né, no desenvolvimento da doença em âmbito nacional, mas certamente terá impacto aí por um bom tempo nas nossas vidas. Vejam só, eu na condição de professor universitário, tive que também improvisar, Betão, um estúdio aqui no escritório para que eu pudesse ministrar as aulas aí online. Meus alunos tiveram também que se adequar aí ao desenvolvimento dessas atividades aí online também. Então, é uma situação extraordinária, é uma situação que a história não relata outra igual no tempo moderno, né? E que eu acredito que vamos demorar algum tempo aí para assimilar os efeitos dessa pandemia. Sr. Geraldo Adão, como é que o senhor viu a troca dos ministros? O ministro da Saúde, o Mandetta, que o senhor conheceu muito bem, né? E também agora o Teik, né? O Teik, cada um fala um nome, cada um pronuncia de um jeito, né? Como é que o senhor vê tudo isso? E como é que o senhor vê a posição sua como conselheiro para resolver, não, pelo menos para discutir todas essas situações que a gente está vivendo, que são situações novas, né? Eu acho que nenhuma geração que está aí, lúcida, consegue fazer um paralelo disso aqui, a não ser os historiadores que vêm trazendo para a gente histórias como a gripe espanhola, peste negra, essas coisas todas. Mas vivo não tem ninguém aí lúcido que pode dar para a gente um clareio fático daquilo que a gente pode passar daqui para frente. Como é que o senhor vê essa relação
do conselho com o ministro, porque o conselho a ideia de conselho não é de hoje, né? Já é lá se a gente for voltar na história, está lá no Império Romano, né? Nos gregos, né? Que tinham os conselhos, inclusive a ideia de Senado vem nesse sentido e tal. Como é que o senhor vê tudo isso e como auxiliar o governo nesse sentido para que atenda cidades que não têm recursos, né? Como a gente estava conversando ontem, tem cidades que não têm recursos. Como é que o senhor vê a posição do Conselho e a troca dos ministros? Bem, com relação ao ministro, nós que já estamos no Conselho há muito tempo, já passamos pela gestão de diversos ministros, então veio agora, né, do presidente Bolsonaro, nomeou o secretário, o ministro Mandetta. Ele, assim, em termos de relacionamento com o Conselho, relacionamento, a crença no SUS, eu acho que ele realmente, como ministro, antes desse episódio da sua saída, eu acho que ele vinha trabalhando corretamente, com muita seriedade, vamos dizer assim, no conhecimento da realidade que estávamos enfrentando e participando com uma equipe competente. Agora, é aquele problema, eu não sei se a deficiência é dele ou foi do presidente, ou se foi de ambos. Mas, diante de uma realidade dessa, eu acho que os dois deveriam ter feito um esforço maior para entender e tratar de consenso as coisas como a realidade exige. Exigia e exige ainda. E disso aí a coisa foi piorando e chegou num ponto que a gente mesmo entende que seria difícil a continuidade dele com aquele ponto de vista e a do presidente afastado, até mesmo dando a entender que não estava acreditando nessa doença. Então, trocou o ministro. Agora, estamos estranhando que um ministro que assume uma situação dessa, num momento crítico, está demorando muito a se pronunciar. E está demorando muito, porque ele tem equipe competente para isso. Então, se fizer um fim de semana aí com os auxiliares dele, na segunda-feira, ele já teria uma proposta, pelo menos o início de uma proposta, ou o início da discussão de uma proposta abrangente e integrada com o governo. Porque ministro e presidente da República tem que se entender. Está morrendo gente todo dia. A nossa estatística aí saiu uma estatística nova agora do número de pessoas, são 43.079 pessoas contaminadas, mas isso aqui não significa nem a metade dos casos ainda para serem analisados. Isso é muito triste numa realidade dessa, e essa coisa não andar como, e essas providências não andarem como deve. E 2.741 casos de morte. Mas esse número aqui está muito aquém do número ainda para analisar. E ainda nós estamos trabalhando basicamente com as capitais e as grandes cidades. E o interior? Como vai ficar? Ou vai ficar simplesmente, o interior fica como está? Não pode ser assim. Então, eu acho que está faltando mais gente para trabalhar, e, infelizmente, o número de profissionais hoje trabalhando no SUS já fez uma mobilização muito grande, mas ainda falta pessoa, porque as equipes não vão dar conta de continuar nesse ritmo de trabalho para atender a todos. E nós estamos realmente preocupados com a realidade dessa situação, essa quantidade de pessoas que morrem. Afinal, não há tratamento, não há medicamento para esses. Estão fazendo experiência para aqueles pacientes que praticamente não têm mais não têm mais esperança de vida. Então, estão fazendo praticamente uma experiência com medicamentos. Agora, a única coisa que eu acredito que está ainda salvando muita gente, é o processo da respiração artificial. Mas não tem equipamento para todo mundo. Então, é uma situação dependente de uma outra que não resolve, não tem expansão suficiente. Agora, eu acho também que tem uma questão muito séria aí, é que esses profissionais que estão lá já estão ficando exaustos, alguns ficando doentes. E como continuar essa luta contra uma epidemia dessa? Então, isso é preocupante. Eu acho que está na hora de governo federal, governo estadual, governos estaduais e prefeitos se unirem. Felizmente, agora estão começando a se entrosar. Com o ministro novo, com o presidente da República e todos os níveis de política, Congresso Nacional, assembleias legislativas, câmaras municipais, prefeitos, todo mundo tem que se inteirar disso.
qual é a realidade do meu município. E essa realidade ser tratada no conjunto das avaliações feitas. E aí montar estruturas de atendimento de urgência, dia e noite, de fim de semana, porque o povo não pode esperar, quanto mais espera, mais gente vai morrer. E apesar de ter só esse equipamento respiratório como salvação efetiva, vamos, então, ampliar a capacidade de ter esses equipamentos, porque passando esse período complicado, quem sabe vão aparecer algumas outras soluções mais adequadas, porque medicamento específico não existe. E o número de pessoas que está falecendo é muito grande. Vai simplesmente ser normal. Não é normal. Principalmente para nós que temos um sistema público e universal de saúde. Pelo menos a assistência adequada deve ser dada a todos. É o que nós esperamos. Como é que você vê essa situação toda que a gente está passando também? E como é que você vê a responsabilidade do poder público com relação aos médicos, né? Com falta de equipamento, luvas, essas coisas todas. Olha, duas coisas. Primeiro, equipamento básico de roupa adequada, luvas. Gente, não é possível. E outra coisa, o Brasil não ter atentado para a importância da máscara, e agora que achou que é importante, o Brasil não ter capacidade de fabricar máscara e distribuir, e o governo obrigar todo mundo a usar. Isso é uma questão séria. Então, o governo está, como se diz, está muito frouxo com relação às suas medidas, e algumas têm que ser mais corretas. Já liberou o pessoal do trabalho. Agora não obriga o pessoal a usar máscara? Agora, outra coisa mais vergonhosa para nós, precisa da China fabricar máscara para o Brasil? Não é doutor possível. Guilherme, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê essa situação toda que a gente está vivendo, doutor Guilherme? Em princípio, a gente tem que ficar atento a uma questão de que o Sistema Único de Saúde, ele é muito bom, porque quando se fala em Sistema Único de Saúde, Betão, a gente imagina exclusivamente o atendimento hospitalar, ambulatorial, o programa Saúde da Família, mas, na verdade, o SUS é muito mais do que isso. O SUS é além disso. O SUS é programa de vacinação completo. O SUS é programa de acolhimento à gestante, o pré-natal. O SUS é um agente de combate a endemias. Aí nós já estamos falando de campanha de combate à dengue, mosquito da dengue, leishmaniose, dentre outras medidas de saúde e sanitárias. Então, o SUS é um programa muito maior do que o atendimento a pessoas doentes. Isso é um ponto. Segundo ponto, o SUS tem um problema muito grave no que diz respeito a orçamento e a gestão desse orçamento. Todo gestor público, ele tem um grande dilema quando lida com a escolha. Ele tem um orçamento, em tese, né, deficitário, para atender inúmeras demandas de um sistema que é universal, como foi dito aqui. Então, vejam só, nós temos um orçamento deficitário, nós temos um problema de gestão desse recurso num país de dimensão continental, e nós temos ainda um atendimento universal. Gerenciar isso tudo sem que haja problema ainda não se fez possível, pelo menos por enquanto. O que eu acredito, veja só, os respiradores, ao que eu tenho lido, os respiradores são a última fronteira do paciente no combate à doença. Quando o paciente ele é internado, entubado lá e fica sob o respirador, ele já está em situação muito crítica, ele chegou no estágio avançado lá da doença, que afeta ali o aparelho respiratório como um todo, como se fosse uma pneumonia muito grave. Eu acho que medidas profiláticas e menos dispendiosas poderiam ter sido tomadas a tempo
como se disse aqui. Não sei se houve negligência, não sei o que houve, não sei lhe dizer ainda aonde houve o erro, mas certamente a informação correta e segura é uma delas. Nós vivemos hoje, Betão, num mundo cuja globalização ela dissemina a informação de forma muito veloz e dissemina também a má informação, a fake news. É necessário ter muito cuidado quando se dissemina uma informação em período de pandemia. Eu li, hoje ainda, num veículo de informação confiável, que tinha gente usando Coca-Cola para desinfetar as mãos do coronavírus. Então, veja só, num país do tamanho do Brasil, uma pessoa lê isso numa rede social ou num veículo outro de informação, dizendo que Coca-Cola é melhor do que álcool em gel para se proteger do coronavírus, então nós estamos falando de um país que não leva a sério a sua informação. Eu acho que essa crise específica do coronavírus vai nos fazer repensar sobre a forma de nos informarmos, vai fazer que todos os brasileiros reflitam e revejam a sua forma de socializar e vai fazer com que os gestores de saúde no Brasil inteiro revejam aí a forma de gerir e dar preferência no gasto do dinheiro público. É preferível você gastar de forma profilática e menos do que você gastar com respirador, que são mais caros, em última circunstância. E aí que está, talvez, a maleficidade do Covid-19, porque, em tese, ele tem uma taxa de mortalidade menor do que de outras viroses, mas ele incapacita pessoas, ele faz com que os ambientes de saúde fiquem congestionados, ele causa o colapso, né, do sistema médico. Então, veja que nós teremos que estar melhor preparados no futuro para enfrentar situações parecidas. É isso que eu penso. Eu estou sem o áudio, Betão. Uma das perguntas que eu fiz aí foi a responsabilização das instituições do Estado para aqueles profissionais que não têm EPI suficiente. E, às vezes, morre, né? E a família, obviamente, pode processar o hospital, pode processar a instituição por não ter prestado, né, a assistência, né, de segurança ideal para esse tipo de atendimento. E como é que fica essas famílias, como é que fica o direito no estudo, porque é um sistema, uma pandemia, mas a responsabilidade civil ainda continua, né? A responsabilidade civil continua. Veja só, se processar o Estado, e aqui eu falo União, Estados e municípios, se processar o Estado por suposta omissão na disponibilização de material, na disponibilização de equipamentos de combate à infecção, enfim, de um modo geral, há que se comprovar que este material estava disponível. Porque se eu não conseguir comprovar que esse material não estava disponível, não existia, eu não consigo responsabilizar o Estado por omissão. Fique bem claro, por omissão. Betão, é um quadro que ninguém deseja. Veja só, a perda de um parente, para além da dor emocional, afetiva, psicológica, ela pode gerar também essa demanda. E sejamos sinceros, essa demanda, se a vítima ou os pacientes, ou os familiares da vítima forem exitosos, não nessa demanda, eles vão receber aí por precatórios. E aí vem um outro calvário, né, para a família desse paciente, que é tentar receber isso em tempo hábil. Então, veja que a situação, nem de um lado nem de outro, ela é otimista, né? Eu acredito que a melhor das situações é ainda a informação correta, a informação adequada.
nós temos que nos unir para controlar a má informação. Isso é um papel da sociedade civil, isso é um papel de todos nós brasileiros, enquanto cidadãos, não só não disseminar informações falsas, como também apontar aquelas que são falsas e cobrar dos órgãos de controle uma posição no que diz respeito à má informação do brasileiro. Indicar Coca-Cola para fazer limpeza e higienização das mãos é uma piada de, no mínimo, muito mau gosto, não é verdade? Sr. Geraldo, para a gente encerrar, isolamento social, o senhor já está aí com mais de 60, né? Vou falar assim, né, senhor? Você está com mais de 60. Mantemos o isolamento social. Qual o recado que você dá para a sociedade, dá para as pessoas que devem se comprometer a não espalhar, né, disseminar o vírus, porque o sistema não comporta? Bem, eu acredito o seguinte, nós temos aqui a data de dezembro, que a coisa apareceu na China. Então, eu acho que demorou muito a chegar no Brasil, ou o Brasil demorou muito a divulgar esse perigo que rondava a nação. Porque nesse meio aí teve o Carnaval. E o Carnaval no Brasil talvez fosse considerado como muito importante diante desse problema. Que não é só o Brasil que enfrenta, os maiores países do mundo estão enfrentando e com muita dificuldade, né? Agora, o Brasil, felizmente, está conseguindo sair relativamente bem, porque ele tem um sistema público universal. Se não fosse isso, esse pessoal todo ia morrer. Ele não ia ter assistência. Ele não tem acesso, ele não tem recurso. Então, o Brasil ainda ameniza esse impacto pelo fato de ter um sistema público universal. Alguns vão para lá, naturalmente, que morrem. Estão morrendo muitos, não são alguns. Mas é porque a própria doença é muito séria, ela como se diz, ela leva realmente à morte. E não tem tratamento suficiente. Quem consegue passar pelo período de respiração artificial e recupera, aí ele tem oportunidade de sobrevivência. Mas uma vez que não tem medicamento específico, você está vendo aí, nos casos mais graves, estão fazendo teste com um medicamento, com outro, mas fazendo teste com esses pacientes. É como diz, esse paciente já não tem mais jeito, vão fazer com ele um teste. Espera aí, paciente de um sistema público universal de saúde servindo de teste, é uma questão séria. Agora, países como os Estados Unidos é o que está enfrentando a maior crise do mundo com relação a isso, e é o país mais rico do mundo. Então, essa aí parece, sabe, que ela veio assim para alertar a humanidade de que tem que preocupar mais com as pessoas e que a saúde das pessoas é de suma importância. Depois da fome que tem que ser combatida, é o cuidar da saúde das pessoas. Felizmente, o Brasil tem um sistema público universal, que é o SUS, e esperamos que ele continue, e que a nação tenha consciência disso. E que se nós não tivéssemos o SUS, o número de pessoas que iria morrer nesse país seria muito grande. Talvez agora aprendamos essa lição, né? E que governo não está isento de crítica, não. Governo fazendo, como se diz, proselitismo de outra forma, de que essa doença, né, é igual, já apareceu no futuro aí, né? Determinadas fazendo descaso das doenças, e a coisa era séria, mas séria igual a esta, eu acho que nós nunca tivemos. E nós estamos vendo governantes de hoje ainda fazendo pouco caso de uma doença dessa. E muita gente também levando a coisa na brincadeira. Porque o cidadão que tem família, o cidadão para cuidar de si próprio, já deveria estar preocupado. Gente, usar a máscara é importante. Não, ele está fazendo gozação, levando a coisa na brincadeira, está bebendo, está fazendo suas confusões por aí, e a doença está só expandindo. Então, isso é muito lamentável. A posição das pessoas diante de um perigo desse que nós estamos enfrentando. E não é só o Brasil. Países mais avançados também estão passando por isso. Agora, o Brasil, nós esperamos um país com a população que tem, um país cristão, um país com tamanha pobreza, mas porque, felizmente, tem um sistema único de saúde, era para a coisa que está mais amena, e não está, e nós não sabemos até onde vamos chegar. Isso é lamentável. Talvez esse momento é um momento de reflexão. Vamos ter que manter o isolamento social?
sua parte de responsabilidade nesse processo. Empresários, governos e cidadãos comuns, todo mundo tem que, vamos dizer assim, trabalhar aliados e unidos e vamos vencer. E com a ajuda de Deus. Porque sem Deus, essa doença só os homens não dão conta dela, não. O doutor Guilherme, a gente mantendo o isolamento social seria a saída para a gente terminar? Olha, eu não tenho dados suficientes e atuais para afirmar com segurança que o isolamento social seria a única ou a melhor saída, mas tem se revelado a medida mais eficaz e menos dispendiosa no controle do que eles chamam aí, né, de curva de infecção. Esse isolamento social, ele tem um preço econômico e não temos aí, por enquanto, outra saída que não esse isolamento. É uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, tem sido acatada por vários países do mundo inteiro, que também estão sofrendo efeitos econômicos e sociais, mas, bom, eu cada hora escuto e leio uma notícia. Eu já li aqui, por exemplo, de especialistas falando que esse isolamento social deveria seguir até agosto. Então, vamos ver aí o que as nossas autoridades de saúde vão decidir, né? Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. É um desafio fazer tudo dentro de casa, fazer as coisas. A gente está aprendendo a fazer com tudo isso também, né? Agradecendo ao doutor Guilherme, que teve a disponibilidade de participar, doutor Geraldo Adão. Ficamos por aqui. Vamos contar mais vezes com vocês dois, né, doutor Guilherme, doutor Geraldo. Um grande abraço. Estaremos de volta amanhã com mais Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Que Deus nos ajude a combater essa doença e vamos vencê-la. Amém. Unidos venceremos. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.